Fábulas de Esopo, parte 1. A águia e a raposa. Tinha a águia filhos, e para os cevar, levou nas unhas 2 raposinhos, tomados de uma lousa. A mãe, que o soube, lhe foi rogar que desse seus filhos. Mas a águia lá do alto zombou dos rogos e disse que não deixaria de los comer. A raposa, magoada, começou logo a cercar a árvore onde a águia tinha seu ninho, de muitas palhas, tojos, paus secos e acendélias, de tal maneira que, pondo-lhe o fogo, fez uma fogueira muito grande. Viu-se a águia atribulada do fumo e labareda, e do receio que ardesse a árvore toda, lançou-lhe os filhos, sem lhe tocar, e quase ficou chamuscada pela indústria da raposa. Moral da história: posto que algum presuma ser águia na força, e ter estado avantajado dos outros, nem por isso afronte, nem agrave o fraco e pequeno, que não possa vingar-se do maior. A águia, o corvo e o pastor. Lançando-se do ar, uma águia arrebatou um cordeirinho. O corvo, vendo aquilo, tratou de imitá-la, e se jogou sobre um carneiro, mas, de forma tão desengonçada, que acabou por se enredar na lã e, debatendo-se em vão com suas asas, não conseguiu se soltar. O pastor, vendo aquilo, recolheu o corvo e, cortando as pontas de suas asas, o levou a seus filhos. Perguntaram seus filhos sobre que ave era aquela, e eles lhe disse: para mim, apenas um corvo, mas ele acha que é uma águia. Moral da história: põe teu esforço e dedicação no que realmente estás preparado, não no que não te corresponde. A andorinha e as outras aves. Semeavam os homens linho, e vendo-os a andorinha, disse aos outros pássaros: por nosso mal faz os homens esta seara, que desta semente nascerá linho, e farão dele redes e laços para nos prenderem. Melhor será destruirmos a linhaça e a erva que dela nascer, para que estejamos seguras. Riram as aves desse conselho, e não quiseram tomá-lo. O que, vendo a andorinha, fez pazes com os homens e se foi viver em suas casas. Eles fizeram redes e instrumentos de caça, com que tomaram e prenderam todos os pássaros, tirando só a andorinha, que ficou privilegiada. Moral da história: quem sabe prever os perigos, consegue se safar melhor. A cabra e o asno. Uma cabra e um asno comiam ao mesmo tempo no estábulo. A cabra começou a invejar o asno, porque acreditava que ele estava melhor alimentado, e lhe disse: tua vida é um tormento inacabável. Finge um ataque e deixa-te cair no fosso para que te deem umas férias. Aceitou o asno o conselho, e deixando-se cair, machucou todo o corpo. Vendo o amo, chamou o veterinário e lhe pediu um remédio para o pobre. Prescreveu o curandeiro que necessitava uma infusão com o pulmão de uma cabra, pois era muito eficiente para devolver vigor. Para isso, então, degolaram a cabra e assim curaram o asno. Moral da história: em todo plano de maldade, a vítima principal sempre é o próprio Criador. A cabra e o cabreiro. Chamavam o cabreiro as suas cabras para levá-las ao estábulo. Uma delas, ao passar por um rico pasto, se deteve, e o cabreiro lhe jogou uma pedra, porém com tão má sorte que lhe quebrou um chifre. Então o cabreiro lhe suplicou que não contasse ao patrão, ao que a cabra respondeu: quisera eu ficar calada, mas não poderia. Bem claro está à vista meu chifre quebrado. Moral da história: nunca negues o que bem se vê. A cegonha e a raposa. Sendo amigas a cegonha com a raposa convidou um dia a jantar. Chegado o tempo, preparou a raposa ardilosa uma comida líquida, manjar com papas, e a estendeu por uma lousa, e importunava a cegonha que comesse. Mas como ela picava na lousa, quebrava o bico, e nada tomava nele, com que se foi faminta para o ninho. Mas por só vingar, convidou a raposa outra vez e lançou um manjar em uma jarra, onde comia com bico e pescoço comprido. E a raposa, não podendo meter o focinho, se tornou para sua casa, corrida e morta de fome. Moral da história: nunca faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. A serva na gruta do leão.
Uma serva que fugia de uns caçadores chegou a uma gruta onde não sabia que morava o leão. Entrando nela para se esconder, caiu nas garras do leão. Vendo-se sem remédio, perdida, exclamou: infeliz de mim! Fugindo dos homens, caí nas garras de um feroz animal. Moral da história: se tratas de sair de um problema, busca uma saída que não seja cair em outro. A serva torta. Uma serva a qual faltava um olho passeava à beira-mar. Voltando seu olho intacto em direção à terra para observar a possível chegada de caçadores, e dando ao mar o lado que faltava o olho, pois dali não esperava nenhum perigo, mas resultou que uma gente navegava por esse lugar, e ao ver a serva, abateram-na com seus dardos, e a serva agonizando disse para si: pobre de mim, vigiava a terra, que acreditava cheia de perigos, e o mar, que considerava um refúgio, me foi muito mais funesto. Moral da história: nunca excedas a valoração das coisas. Procura ver sempre suas vantagens e desvantagens de forma balanceada. A formiga. Diz uma lenda que a formiga atual era em outros tempos um homem que, consagrado aos trabalhos de agricultura, não se contentava com o produto de seu próprio esforço, senão que olhava com inveja o produto alheio e roubava os frutos de seus vizinhos. Indignados Deus pela avareza deste homem, transformou-o em formiga. Porém, ainda que tenha mudado de forma, não mudou seu caráter, pois até hoje percorre os campos e recolhe o trigo e a cevada alheios e o guarda para seu uso. Moral da história: ainda que aos malvados sejam castigados severamente, dificilmente mudarão sua natureza.